Shalom, shalom, bom dia. Shalom, bom dia, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Mais um dia, a presença do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te engrandecemos, te louvamos. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça. Nos cobre com o teu sangue. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajuda a realmente entrarmos na frequência, na atmosfera que o Senhor tem para nós, para que rompamos, Pai, em nome de Jesus, e nos estabeleçamos naquilo que é do Senhor para nós, neste momento, em nome de Jesus, que não lancemos mão de nada que não é para nós, mas que também não percamos nada que é para nós, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda para a glória, honra e louvor do teu nome. Aleluia. Quero abençoar a cada irmão que está aqui agora, Sim, meu aqueles que vão Deus. entrar depois, em nome de Jesus, aqueles que vão assistir depois. Visita suas casas, suas famílias, Pai, dando livramento, dando sabedoria, entendimento, graça, dependência, entrega irrestrita ao teu poder, Pai. Sim, Em meu nome Deus. de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Antes da gente começar no livro, te falar uma coisa. A concorrência, ela é muito fraca, do que eu estou falando. De repente, você tem um padrão de comportamento que você se compara com alguém. Vamos supor, uma empresa. A sua conduta, ela é melhor do que os outros, mas a concorrência que você tem de conduta é muito baixa. Então, nós precisamos entender que o que Deus está requerendo de nós é um pouco a mais do que isso, às vezes, em algumas circunstâncias. Então, às vezes, nós vamos pegar e olhar para alguém e falar assim: ah, a minha conduta aqui está ótima, porque, na verdade, as pessoas chegam atrasado todo dia. Eu chego atrasado só 2 vezes por semana. Não é para você chegar nenhuma vez. Nossa, pastor, mas não tem uma misericórdia? Não, tem uma misericórdia. Você pode chegar atrasado se realmente acontecer alguma coisa, mas não uma rotina. Ontem nós estávamos conversando sobre isso no bate-papo. As pessoas, elas têm um ritmo, né? Eu fui porteiro de igreja há muitos anos, então você sabe exatamente o que está acontecendo com a vida das pessoas, no sentido assim, você já tem um padrão. Tem pessoa, você sabe quem vai chegar na hora, quem vai chegar atrasado. Determinado um horário, você já deu um horário, você já sabe que aquela pessoa não vai mais vir ao culto. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não conseguem romper. A nossa igreja aqui tinha uma irmã que ela mora ainda, na verdade, a 70, 80 metros da igreja. E a pessoa é a família que chegava mais atrasada no culto, quando era a igreja outra vez. Por quê? Porque tem um padrão de comportamento. Então a pessoa não consegue mudar na vida dela um ritmo de 10, 15 minutos para poder chegar no horário em algum lugar. Então, se estabelece um padrão de comportamento. Aí você se compara, porque lá na igreja todo mundo chega 7h15, eu chego 7h10. Então, na concorrência, você acha que você está melhor, mas você está ruim também, porque a sua concorrência é muito fraca, porque o comportamento está muito baixo, o nível está muito baixo. Então, Deus está nos chamando a um negócio, ó, tira os olhos dos homens, porque os homens estão realmente perdidos. Então, entra numa outra atmosfera aí e, tipo, né, cuida da sua vida e deixa os outros para trás e eleva o teu nível aí em todas as áreas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos começar aqui. Bom dia, irmã. Shalom, shalom Pastora para Fátima, todos Gênesis 32. que chegaram agora. Amém. Amém. Hoje Bom, nós vamos falar do encontro de Jacó, que ele mudou a identidade. Amém? Com o anjo do Senhor. Então, nós vemos aqui, amados, o que Deus falou ao meu espírito foi Gênesis capítulo, é, já falamos, 32, versículo 1 a 6. Então, nós vimos ali dois acampamentos vindo. Primeiro, o acampamento do Senhor, o qual Jacó falou, ó, acampamento do Senhor, Manaim, não é? Os anjos do Senhor estão neste lugar, né? Aí depois, o que acontece? Mais para frente um pouco, quando Jacó ele recebe a notícia de que também havia um outro acampamento, ou seja, uma multidão vindo contra ele, 400 homens junto com Esaú, não é? Para ali, para se lhe opor, para trazer ali algumas coisas as quais Jacó temia. Então, às vezes, amados, nós gastamos tempo com as más notícias que estão chegando, mas se nós prestarmos bem atenção, antes de qualquer má notícia chegar, o Senhor já nos terá enviado recurso para vencê-las. Então, ele já falou ali, ó, aqui é um acampamento do meu exército, dos meus anjos. Então, você está guardado, você está protegido. Então, sempre se lembre disso, que o nosso Deus é um Deus de escape. Amém? Em nome de Jesus.
Depois, algo que eu vi assim como muito perigoso na vida de Jacó foi que quando ele percebeu, chegou, né, aquela iminência de perigo, aquela coisa grande, aquela coisa forte, né, aquele risco, aquele perigo, o que ele fez? Ele dividiu o bando, versículo 7. E isso, com certeza, trouxe problemas para sua família, porque ele tinha 11 filhos na época, Benjamim não havia nascido ainda, e ele tinha 4 mulheres, tinha aqueles 11 filhos, todos separados ali pelas suas mães, e ele foi e colocou aqueles que ele amava mais lá para trás do bando. Então, às vezes, as nossas preferências vão trazer machucaduras para as pessoas. Isso é dentro de casa, isso é ministerial, isso é espiritual. Não podemos carregar em nós uma marca de preferências, porque aquilo. E olha o que ele pensou, o que a estratégia dele. Bom, pelo menos vai sobrar alguém, mas naquela divisão, aqueles que observam perceberam, bom, eu não sou tão importante assim, eu posso morrer, não é se ficarem os que ele mais ama, então precisamos ter cuidado com aquilo que pensamos ser uma estratégia de Deus, e que na verdade não é, vai trazer muita machucadura para aqueles que estão ao nosso redor. Depois, amados, no versículo 22 até o 31, Só uma partezinha disso aí, nós entendemos então que a incredulidade machuca, porque ele colocou o bando que ele amava menos na frente, porque ele queria proteger quem ele amava, mas era uma manifestação de incredulidade. Se sim, ele tivesse fé realmente naquilo que ele até orou, naquilo que ele reivindicou, nós vamos ver depois lá as promessas e tudo aquilo que ele fez, ele não teria dividido o bando. Mas como ele não tinha fé, de verdade, ali ele estava numa movimentação de atmosfera de incredulidade, ele então coloca quem ele amava menos na frente, que se morrer, eu tento salvar quem eu amo mais, a esposa e os filhos que eu amo mais. Então a incredulidade machuca. e glória a Deus por essa palavra. Aí depois, do 22 ao 31, o que o Senhor me deu dessa vez foi olhar os nomes, Val de Jaboque. Então, Val quer dizer passagem, uma garganta. Então, o que nós precisamos entender? Às vezes nós vamos chegar num lugar de passagem e nós precisamos passar verdadeiramente toda a nossa vida a limpo. E a palavra de Deus diz que Jaboque quer dizer um desembocador. É, um perguntar. Você está passando por Jaboque, então você precisa perguntar, você precisa esvaziar, você precisa considerar as coisas que aconteceram na sua vida, para depois ter um encontro com Deus. Então, primeiro, antes de nós nos encontrarmos com Deus, para que Ele nos mude a identidade, nós precisamos gastar um tempo com Deus, meditando, considerando a nossa vida. Porque nós vemos lá Paulo falando em Romanos, considerai-vos mortos ao pecado. Então, o que é que Deus está falando ali? Depois nós vamos ver no livro, lançando vida e plenitude em sua saúde. Então, o que Jacó estava fazendo? Ele estava lançando vida e plenitude no caminhar dele. Ele se esvaziou, ele buscou a presença de Deus, ele considerou aquilo que poderia ser uma morte para ele olhou toda aquela família, olhou todo aquele bando passando, e ele começou a fazer reflexões, ele começou a verdadeiramente meditar naquilo que tinha sobre a vida dele. E aí depois tem um encontro com o anjo, eu creio que isso provocou a vinda do anjo, não é? Para que verdadeiramente eles pudessem ter um encontro ali em oração e a vida deles ser mudada. Então, Deus quer que nós consideremos. No Novo Testamento, ele fala de considerar aquilo que é a morte que Jesus estabeleceu através da nossa fé no sacrifício de Cristo. Há uma morte de Adão em nós. Então, nós precisamos tomar posse disso. E ali eu creio que verdadeiramente Jacó pode começar a considerar a sua vida. Eu sou pecador, eu preciso de mudança. Eu preciso que essa natureza que está em mim, a natureza do engano, de procurar fazer as coisas de qualquer maneira, tal, no sentido de sempre usar um subterfúgio, eu preciso que morra, não é? Então, ali depois, revelar quem somos, no 27 ao 29, revelar quem somos com sinceridade de coração, trará mudança na nossa identidade. Porque às vezes nós estamos diante de Deus e Deus está falando conosco, olha, você come demais, você rouba, você mente, mas nós não queremos assumir aquela característica, aquela identidade. Então, se Deus falar para mim, olha, você come demais, eu tenho que assumir que sou glutona. Se Deus falar para mim, você mente, eu tenho que assumir que eu sou mentirosa. Então, Deus, ele provocou uma sinceridade no coração de Jacó.
Porque essa palavra suplantador, Jacó, ela tem essa vertente de falar aquele que pega o calcanhar. Então, aquele que persegue. Então, há uma virtude nisso. Só que também há uma vertente que fala aquele que persegue para tomar o lugar de alguém. Então, nessa virtude aí, nessa virtude não, nessa característica de ser alguém que persegue um objetivo, havia uma falha, uma deficiência, que é justamente aquilo que marcou Jacó, entrar através do engano para poder tomar algo de alguém. Então, nós vemos que Deus fez com que Jacó pusesse isso para fora. Qual é o teu nome? Jacó, o enganador. Eu persigo alguém, mas às vezes eu uso de astúcia. Eu sou astuto, eu preciso ser mudado. Então, essa movimentação de um passar a limpo a sua vida foi muito maravilhosa. E isso proporcionou um Peniel, um encontro verdadeiro de Jacó com Deus, para face a face ele ser mudado. E aí, do 28 ao 31, nós vimos ali, ainda que até eu coloquei nos grupos de intercessão hoje, porque estávamos meditando nisso, ainda que aquele encontro, Deus não diga o seu nome, ele fez o quê? Um encontro com ele em adoração vai fazer com que nos tornemos a semelhança de Deus. Então, Deus pode falar para ele, olha, você é Israel, você tem esse nome, Deus prevalece. Qual a prevalência de Deus na vida de Jacó? Não foi dar riquezas, nem dinheiro, nada disso. Primeiro, Deus mudou a Israel por dentro, para que quando ele se encontrasse verdadeiramente com Esaú, houvesse uma outra pessoa, que é o que Deus quer fazer conosco. Quando nós encontrarmos com o diabo e as adversidades da vida, as adversidades e o diabo encontram uma outra pessoa. O adversário não pode encontrar mais a mesma Fátima, a mesma Geni, a Eliane, a missionária. Cada um de nós que estamos aqui, o nosso adversário não pode mais encontrar. Nós precisamos ser daqueles que são marcados pelo Israel de Deus. Então, nós vemos que Jacó, ele começou a manquejar. Por que começou a manquejar? Porque Deus precisa trazer uma marca no nosso caminhar. Deus, eu creio que ele escolheu justamente tocar a coxa, porque seria um lugar onde todo mundo viria. Há uma mudança no caminhar dele. Então, qual é a marca que nós vamos trazer? Às vezes, éramos nervosos, irritadiços, e agora as pessoas nos veem como a marca de paciência, de misericórdia, aquela irritação foi embora, então a marca na nossa caminhada. Então, o que Deus ele quer fazer conosco é nos dar uma identidade, e dentro disso aqui o que nós vemos, um face a face com Deus, uma adoração que leva à mudança. Então, nós propomos hoje, encha a sua vida, a sua saúde de plenitude, de vida, deixe a vida de Deus ser lançada sobre você, sobre mim, para que haja essa mudança no nosso caminhar. Amém? Então, foi isso que Deus segredou. Né? Morre Jacó, nasce Israel. E depois, lá na frente, nós vamos ver que Deus aí, ele proporcionou para Israel uma mudança de identidade para ser livrado da morte. Lá na frente, lá em 35 de Gênesis, nós vamos ver Deus mudando a identidade novamente de Jacó, para, ao invés de ser simplesmente alguém que escapou da morte, aí Deus vai falar, agora você vai governar, você vai ser príncipe entre as nações, glória a Deus, você vai ser pai de multidões, eu estou te marcando. Então, esses encontros com Deus, eles vêm verdadeiramente para mudar a nossa identidade profética, o nosso destino profético. Amém? Então, que hoje seja um dia de muitas mudanças na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Versículo 5 vai falar que ele enviou presentes, aquelas coisas ali, por mão dele. Na verdade, eu entendo que ele estava saindo de um lugar geográfico, mas não estava saindo de uma atmosfera ou de uma cultura onde os bens materiais impressionavam. Ele estava acostumado e ele ficou ali por 20 anos sendo explorado justamente por esse tipo de ambiente, que era o ambiente de Labão, que só se interessava pelo bem, pelos bens, pelo dinheiro, pelo ouro, pela prata. Então, nós temos aprendido aí com o apóstolo, tem falado bastante disso, que uma cultura, ela vai nos pegar. Então, ele ficou 20 anos inserido dentro dessa cultura, fora a própria vida dele, que já era uma vida bem inserida nisso também. Mas a cultura que ele ficou sendo explorado era uma cultura de realmente os bens impressionam. Então, o que ele fez? Quando ele estava indo de encontro à morte, ou de encontro a Esaú,
ele manda presentes como se ele estivesse mandando para Labão. Para ele iria conseguir reverter o quadro, porque ele falou assim, ele pensou, ele vai pegar os presentes, ele vai ver quem eu sou, ele vai ver a notícia do que eu tenho, então ele vai ficar tranquilo. E nós vamos falar novamente, porque o que estava tentando reger ali é sempre a mesma estratégia do diabo. Apresenta o que você tem. Isso vai te dar livramento. E ele precisou se apresentar para ter livramento quem ele era. O que o livrou da morte da mão de Esaú não era o que ele tinha. Se fosse só depender do que ele tinha, ele teria morrido. Porque a resposta que ele recebe, depois de falar o que ele tinha, ou mandar o presente, foi assim: os servos voltaram assim: Esaú está vindo contra você, está vindo também te encontrar com 400 homens. Então Esaú não estava vindo para dar um abraço, um beijo. Esaú estava vindo para matar mesmo. Como ele não sabia o que ele ia encontrar, como Jacó estava vindo também, então ele se armou da melhor forma possível. E a ordem para aqueles 400 homens era matar. Sim. Então ele vai com essa cultura tentando mudar um ambiente de morte com coisas terrenas. Isso não vai funcionar. Isso não vai criar nada. Então, na verdade, ele estava fluindo ainda naquela frequência exatamente de onde ele estava. Eu mando presente e ele vai aceitar e vai mudar a minha morte aí. No versículo do 7 ao 11, Jacó, ele sempre recorre à aliança. Ele está sempre falando, Deus de Jacó, Deus de Abraão e Deus de Isaac. Deus de Abraão e Deus de Isaac. Ele está sempre requerendo, apresentando, falando com Deus a respeito da aliança. Aleluia. Falando, Deus, o Senhor tem uma aliança com meu avô, o Senhor tem uma aliança com meu pai. E essa aliança, ela vai me atingir, o Senhor tem uma promessa. Então, na verdade, eu não posso morrer. Eu estou com medo. Porque está escrito aqui que ele falava tudo isso porque ele tinha medo de Esaú, ele estava com medo. Mas, na verdade, Pai, Deus, o Senhor tem uma aliança comigo, Aleluia. o Senhor tem uma aliança com os meus ancestrais, o Senhor tem algo já determinado, o Senhor tem um caminho profético para nós. Se lembra disso. Então, ele vai trabalhando em cima disso e ele também fala das promessas. Ele fala, o Senhor me prometeu para eu sair da minha terra, para eu ir para um lugar que o Senhor ia me fazer bem. E morrer nas mãos de Esaú não será um bem. Então está fora daquilo que o Senhor fez de projeto, daquilo que o Senhor planejou, daquilo que o Senhor prometeu. Isso muitas vezes nos assusta, porque logicamente que o projeto do adversário é contrário ao projeto de Deus. Sim. E na jornada nós vamos receber más notícias. Sim. Na jornada nós vamos ter problemas, porque quando ele enviou as coisas ali, de repente veio uma má notícia, vem vindo com 400 homens, porque era uma estratégia terrena e veio também uma resposta terrena, que era de morte. Então, na verdade, nós vamos, às vezes, apresentar as nossas vidas, vamos clamar, fazer um monte de coisa, e ainda vai continuar vindo as notícias de morte, de destruição. Por quê? Porque, na verdade, o adversário tem que fazer a parte dele. Mas você tem que fazer a sua, eu tenho que fazer a minha. E aí nós vamos continuando, e aí ele reconhece ali diante de Deus os seus limites, que ele não é digno de misericórdia, que ele é fraco, que ele tem um monte de problema. Reconhecer o nosso estado de pecaminosidade, de limitação, de coisas que a gente fez, ou um estado que a gente está ainda, é muito importante para que o Senhor se manifeste em misericórdia. Que o Senhor realmente possa ver na tua vida e na minha vida um reconhecimento de quem nós somos. Não chegar lá batendo no peito e falar, não, eu sou melhor do que todo mundo, eu faço, não, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. E aí Deus vai falar assim, não, esse aí está orando. Esse aí realmente está reconhecendo o estágio que ele se encontra. E aí você vai encontrar misericórdia diante dos olhos do Senhor. E Jacó fazia muito isso. Ele utilizava muito esse recurso. Ele tinha esse quebrantamento, esse reconhecimento. Ele sabia quem ele era. E ele se apresentava dessa forma diante de Deus, porque é isso que vai mudar o nosso quadro. Aleluia. No versículo 13 ao 21, vencer coisas espirituais. Reverter uma experiência, uma sentença espiritual com recursos naturais. Então, não vai funcionar nunca, jamais. A gente tentar reverter um decreto espiritual, uma manifestação espiritual com coisas naturais. Palavras, dinheiro. A minha esposa sempre falava assim, você não se arrependeu. Não adianta. Você vem, você me dá um abraço, você me beija, fala perdão, mas é da boca para fora. Você não tem arrependimento, não testifica no meu espírito
que você se arrependeu. E era verdade. Porque eu estava só querendo deixar quieto aquilo lá, ela parar de falar, a gente seguir dali para frente, mas não vai resolver. O que está resolvendo agora, de um tempo para cá, é realmente entrar no nível de arrependimento, aonde ela perceba no mundo espiritual que eu estou arrependido daquilo que eu fiz. Aí começa a mudar o quadro. Agora, se eu quiser entrar por essa porta de mudar alguma situação que é totalmente espiritual por uma porta natural, não vai funcionar. Sim. Porque Deus não vai assinar embaixo disso. O mundo espiritual não respeita isso. Sim. Porque o mundo espiritual, ele quer te matar. Verdade. Então, se você não entrar com coisas espirituais para reverter isso, você vai morrer, porque o mundo espiritual não vai respeitar uma ação adâmica, carnal, natural dessa terra. Verdade. Não adianta, nem com bens, nem com palavras, nem com posicionamentos que sejam aqui da terra. Porque o mundo espiritual está lutando lá em cima, a guerra está travada lá. Esaú tinha saído para matar, acabou. Ponto final. O adversário que tem se levantado contra a tua vida é para matar. Então não vá se iludir que dentro de uma manifestação de coisas dessa terra você vai reverter o quadro. Você não vai. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não está adiantando nada, é só notícia. Não, agora você precisa discernir. Não está adiantando nada, porque você realmente não está quebrantado no ponto que você precisa, ou não está, entre aspas, adiantando nada, porque o adversário continua se apresentando. Mas aí você está avançando, aí está adiantando sim. Uma coisa é você estar posicionado espiritualmente e não ter revertido o quadro ainda. Então parece que não está mudando nada, mas você está avançando até o adversário cair. Outra coisa é você não estar buscando a Deus, não estar se relacionando ao ponto que você precisa para combater aquilo no mesmo nível. Aí é problema, porque nós vamos morrer. Então que o Senhor aí nos revele e nos leve ao nível que nós precisamos para realmente lutar contra tudo isso. Aleluia. Glória a Deus. Aquele encontro que ele teve ali com o anjo, né, de tudo aquilo que aconteceu ali, imagina a intensidade daquela luta espiritual, imagina a intensidade do clamor, do quebrantamento, da súplica, da entrega que ele teve para segurar aquele anjo naquele lugar. A ponto do anjo falar, me deixa aí que está amanhecendo. Quer dizer, o anjo não podia ir. Ele estava numa atmosfera espiritual tão pesada que ele impediu um anjo de ir embora. Aleluia. E ele falou assim, não, você não vai embora enquanto você não me abençoar. O nível que eu estou aqui de entrega, de relacionamento, de quebrantamento, eu preciso reverter esse quadro de morte. Você não sai da minha presença enquanto não me abençoar. Enquanto não liberar sobre a minha vida, vida. Aleluia. Então você vai precisar lutar e muito até o final para que a coisa rompa. Você vai ter que lutar e demais para que isso mude. Entendeu? Depois responde. Espera um minutinho, amado. A irmã Fátima fez uma pergunta aqui, a missionária. Posso dizer que quando Jacó lutou com o anjo, ele estava lutando contra a sua própria vontade, alma, carne, contra o espírito? Creio que sim. Ele tava tendo que se despojar daquilo que ele era para poder mudar a atmosfera. Porque eu creio que é exatamente isso. Porque se ele fosse ao encontro de Esaú, sendo Jacó, naquilo que ele era já em essência, era morte. Então ele precisava realmente lutar para mudar, que foi o que aconteceu. Aí o anjo pega e fala para ele, como você chama? Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Então agora Deus estava realmente mudando isso que a irmã está falando aí. Ele teve que mudar, ele teve que ir para um lugar espiritual onde ele estivesse guardado. Aí Deus pega então e blinda ele naquele ambiente, a ponto de quando Esaú chega, ele olha, corre, pula no pescoço, beija, chora, abraça, e os 400 homens ficam olhando e pensando, ele pagou para nós 500 por dia para ver ele beijar, chorar, era para matar, para acabar com o homem. Não estou entendendo mais nada. Porque o adversário não vai entender nada, porque você não vai existir mais. Aqueles que eram os aliados, os comandados para a morte, eles não vão entender nada, porque nós não seremos os mesmos. Não que o adversário vai pular em nós, abraçar e beijar, mas a atmosfera de morte que tinha contra a nossa vida vai ser extirpada. E vão ficar olhando e falar, não é para matar?
Fala, mas ele não existe mais, eu não estou vendo mais ele. Aleluia. Então Jacó não existia mais. Nós vamos ter que mudar o nosso nome no mundo espiritual. Aquele nome marcado para a morte tem que parar de existir. Aquele homem que fez toda aquela trama junto com a sua mãe contra o seu pai e seu irmão, ele morreu, literalmente. Aleluia. Então, dentro dessa morte, ele não existe mais. Então, agora, ele morre nas mãos de Deus, porque senão ele morreria na mão do diabo e do homem. Verdade. Nós vamos ter que escolher aonde nós vamos morrer. De qualquer jeito, nós vamos ter que morrer. Sim. Só que nas mãos de Deus a gente morre para a vida. Aleluia. Nas mãos do adversário a gente vai morrer para a morte mesmo. Meu Deus. Então nós vamos ter que escolher um lugar para morrer. Vai ser melhor você morrer lá no anjo. Vai ser melhor você se deixar tocar pelo anjo. E dentro dessa manifestação de uma versículo 24 a 28, que entrega ele teve depois do 30, salvar-se de uma situação de morte, você vai ter que ver a Deus face a face. Está falando lá que Jacó viu a Deus face a face. Pastor, como eu me livro de uma situação de morte? Lute até ver a Deus face a face. Aleluia. Esse vai ser a única saída que nós vamos ter. E aí, depois disso, vai nascer o sol. Então, logo depois desse combate, está falando que nasceu o sol. Então, esse tempo de trevas que nós temos passado, esse tempo de angústia, de medo, de pânico, de morte, de ameaça, de más notícias, 400 homens, está vindo o teu irmão, todo esse ambiente que nós estamos inseridos em qualquer área, para nascer o sol, para brilhar o dia de novo, você vai ter que ter um encontro com Deus muito profundo, a ponto de mudar o ambiente e você receber uma marca. E saiba que depois disso você vai sair com uma marca, porque Jacó saiu mancando de um lado. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, depois de tudo isso ainda vai doer? Vai doer. Porque um encontro com Deus gera uma marca. Aí você sai mancando, mas vivo. Aleluia. É melhor do que andar normal e morrer. Então nós vamos ter que entender. Deus vai fazer a coisa acontecer aí para a glória de Deus. Amém? Da parte da palavra hoje é isso. Nós vamos para o livro, que é bastante página. Não sei se vai dar para acabar. Vamos tentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu mandei as fotos lá já no grupo. Não sei se você chegou a ver, mas nós vamos fazer a partir da página 81. Amém? Lançando vida e plenitude em sua saúde. Então você repete comigo. Tu me garantiste vida e favor. Tu me garantiste vida e favor. E teus cuidados preservam o meu espírito. E teus cuidados preservam o meu espírito. Jó 10:12. Aleluia. Irmãos, eu não vou falar mais a referência para a gente ganhar um tempinho, tá? Você tá com a foto aí, tudo, depois você dá uma olhada. Minha vida é mais refulgente que o meio-dia. A minha vida é mais refulgente que o meio-dia. Mesmo que haja escuridão, Mesmo que haja escuridão, eu sou como amanhã. eu sou como amanhã. Ai, que Aleluia. bênção. Aleluia. Mesmo que haja escuridão, o sol vai nascer. Aleluia. Minha vida e fôlego estão em suas mãos. Minha vida e fôlego estão em suas mãos. O Espírito de Deus me criou. O Espírito de Deus me criou. E o Todo-Poderoso me dá vida. E o Todo-Poderoso me dá vida. Tu guardas a minha vida da morte. Tu guardas a minha vida da morte. Meu Deus. Aleluia. Tu me mostrarás o caminho da vida. Tu me mostrarás o caminho da vida. Tu me encontras com bênçãos de bondade. Tu me encontras com bênção e bondade. Tu colocaste uma coroa de ouro fino em minha cabeça. Tu colocaste uma coroa de ouro fino na minha cabeça. Pedi a ti minha vida. Pedi a ti minha vida. E tu me deste. E tu me deste. Tu me deste vida longa. Tu me deste vida longa. E duradoura. A bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida. A bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. O Senhor é a força da minha é vida. a força da minha vida. No seu favor está a minha vida. No seu favor está a minha vida. Eu desejo vida Eu desejo e amor por muitos dias, para que eu o veja bem. para que eu o veja bem. Portanto, Portanto, eu temerei o Senhor eu temerei o e Senhor guardarei a minha língua do e mal. guardarei
e os meus lábios da falsidade. meus lábios da falsidade. Eu me afastarei do mal, Eu me afastarei do mal farei o bem, e farei o bem. buscarei a paz com perseverança. Buscarei a paz com perseverança. Que meu inimigo, Se o meu inimigo, que meu inimigo, que meu inimigo que persegue a minha que vida, persegue a minha vida, seja envergonhado seja envergonhado e levado à desonra. e levado à desonra. Resgate-me da destruição Resgate-me da e destruição resgate minha vida dos leões. e resgate a minha vida dos leões. Tu, ó Senhor, Tu, ó Senhor, és minha fonte de vida. és minha fonte de vida. Que o inimigo Que o inimigo que busca destruir minha vida que busca destruir a minha vida seja envergonhado seja envergonhado e levado à confusão. e levado à confusão. Que ele seja puxado para trás Que ele seja puxado para trás e levado à desonra. e levado à desonra. Tu prolongarás minha vida Tu prolongarás a minha e vida. fará muitas gerações dos meus anos. Para muitas gerações dos meus anos. Permanecerei diante de Deus para sempre. Permanecerei diante de Deus para A sempre. misericórdia e a verdade me preservarão. A misericórdia e a verdade me preservarão. Tua benignidade é melhor do que a vida. Tua benignidade é melhor do que a vida. Meus lábios te louvarão. Meus lábios te louvarão. Te bendirei enquanto eu viver. Te bendirei enquanto eu viver. Levantarei minhas mãos em teu nome. Levantarei as minhas mãos em teu nome. Minha vida é preservada do horror do inimigo. Minha vida é preservada do horror do inimigo. Preserve minha vida, Preserve minha vida, pois sou fiel a ti. pois sou fiel a ti. Tu és meu Deus. Tu és o meu Deus. Salva-me, Salva-me, pois creio em ti. pois creio em ti. Eu chamo e tu me Eu respondes. chamo e tu me Tu respondes. estás comigo nas dificuldades. Tu estás comigo nas dificuldades. Tu me libertarás e me honrarás. Tu me libertarás e me honrarás. Tu irás me satisfazer com uma vida longa. Tu irás me satisfazer com uma vida longa. Me mostrará a tua salvação. Mostrará a tua salvação. Bendirei ao Senhor Eu bendirei ao Senhor. e não me esquecerei de seus Não me benefícios. dos seus benefícios. Ele perdoou os meus pecados Ele perdoou os meus pecados. e curou todas as minhas doenças. Ele curou todas as minhas doenças. Ele redimiu minha vida da destruição Ele redimiu a minha vida da destruição. e me coroou com benignidade e misericórdia. Ele me coroou com benignidade e misericórdia. Deus me satisfez com coisas boas. Deus me satisfez com coisas boas. Minha juventude é renovada como a da águia. Juventude é renovada como a da águia. Espero na palavra que disseste a mim. Espero na palavra que disseste a mim. É um consolo à minha aflição. É um consolo à minha aflição. Tua palavra me dá vida. Tua palavra me dá vida. Não perecerei em minha aflição, Não perecerei em minha aflição, porque me deleito em tua lei. porque me deleito em tua lei. Não me esquecerei de seus preceitos, Não me esquecerei dos teus preceitos, pois através deles tu me deste vida. pois através deles tu me deste vida. Tu me restaurarás Tu me e restaurarás me farás e viver. me farás viver. Tu colocas diante de mim o caminho da vida Tu colocas diante de mim o caminho da e vida o da morte. e o da morte. Seguirei o teu caminho Seguirei o teu e caminho viverei. e viverei. Minha vida será o meu despojo. Minha vida será o meu despojo. Tu me dás a vida por despojo Tu me dás a vida por em despojo todos os lugares por onde eu vou. em todos os lugares por onde eu Tu vou. remiste minha Tu vida. remiste a minha vida. Tu me viste poluído em meu próprio sangue Tu me viste poluída em meu próprio sangue e me e disseste: me disseste: Viva. Aleluia, aleluia. Eu certamente viverei, Eu certamente viverei não e morrerei, não morrerei, porque caminho dos estatutos da vida, porque caminho nos estatutos da vida sem praticar iniquidade. sem praticar a iniquidade. Tu tiraste minha vida da cova, Tu tiraste a vida da cova. minha aliança contigo é de vida e de paz. A aliança contigo é de vida e de paz. Beberei a água que tu me deste, Beberei para que nunca sinta sede novamente. para que nunca sinta sede novamente. A água que tu me deste A água que tu me deste se tornará fonte de água, se tornará fonte de água, jorrando em mim para toda a eternidade. jorrando aqui para toda a eternidade. Tenho vida eterna, Tenho vida eterna, porque ouço a tua palavra, porque ouço a tua palavra creio em ti. e creio em ti. Eu passei da vida para a Eu morte. passei da vida para a morte. Jesus, Jesus, tu és o pão da vida. tu és o pão da vida. Eu viverei para sempre, Eu viverei para sempre, porque me alimento do pão da vida. porque me alimento do pão da O vida. Espírito me dá vida. O Espírito me dá vida. Nossas palavras são espírito e vida para Suas mim. palavras são Espírito e vida para mim. Através de ti,
Através de ti, eu tenho vida, eu tenho vida. e vida em abundância. Tenho abundância. Tenho a vida eterna e não perecerei. Tenho a vida eterna e não perecerei. Não serei arrancado das mãos de Deus. Não serei arrancado das mãos de Deus. Eu viverei porque eu creio em Jesus Cristo, Eu viverei porque eu creio em Jesus Cristo. que é a ressurreição e a Que é vida. a ressurreição e a vida. Tu és o caminho, Tu és o caminho, a verdade e a vida. verdade e a vida. Terei coragem, Terei coragem, porque não haverá nenhuma perda em minha vida. porque não haverá nenhuma perda em minha vida. Tu dás a vida aos mortos Tu dás a vida aos mortos e chamas à existência as coisas que não existem, e chamas à existência as coisas que não existem, como se existissem. como se existissem. Assim como Assim- Cristo foi ressurgido da morte, Assim como Cristo foi ressurgido da morte, eu caminharei na vida, Eu. na novidade da vida. eu caminharei na novidade da vida. O dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, meu Senhor. O dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o meu Senhor. Sou inclinado para o Espírito, Sou inclinado para o Espírito. portanto, Portanto, terei vida em terei paz. vida e paz. O Espírito de Deus O Espírito de Deus me ergueu, me e ergueu. ergueu Jesus da morte. Me ergueu Jesus da morte. Habita em mim. Habita em mim. Ele dá a vida ao meu corpo mortal, Ele dá vida ao meu corpo mortal através de seu Espírito, através do seu que Espírito habita em mim. que habita em mim. Eu sou o aroma da vida que conduz à vida. Eu sou o aroma da vida que conduz à vida. O Espírito me dá vida. O Espírito me dá. A vida de Jesus se manifesta em meu corpo. A vida de Jesus se manifesta em meu corpo. A vida opera em mim. A vida opera em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A vida que vivo agora é pela fé A vida que eu vivo agora é pela fé do Filho de Deus, Filho de Deus que me ama que me ama e deu a sua vida por mim. e deu a sua vida por mim. Eu semeio para o Espírito, Eu semeio para o Espírito. e do Espírito eu colho a vida E eterna. do Espírito eu colho a vida eterna. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Tenho a promessa da vida agora Tenho a promessa da vida agora e uma vida que está para chegar. e uma vida que está para chegar. Meu Salvador, Meu Salvador, Jesus Cristo, Jesus Cristo, aboliu a morte aboliu a e morte trouxe a vida e trouxe a vida e imortalidade para a luz e imortalidade para a luz através do Evangelho. através do Evangelho. Suportei as tentações, Suportei as tentações, portanto sou abençoado. portanto sou abençoado, Sou aceito sou e aceito recebo a coroa da vida e recebo a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. que o Senhor prometeu aos que o amam. Seu poder divino me dá todas as coisas Seu poder divino me dá todas as coisas que pertencem à vida que pertencem à vida e à piedade. e à piedade. Passei da morte para a vida, Passei da morte para a vida, porque eu amo meus irmãos. porque eu amo meus irmãos. Tenho vida porque tenho filho. Tenho vida porque tenho um filho. O pão da vida de Deus entrou em mim. O pão da vida de Deus entrou em mim. Eu recebo o livramento da fonte de vida. Eu recebo o livramento da fonte de vida. Tenho direito à árvore da vida, Tenho direito à árvore da vida, porque cumpro suas ordens. que cumpre as suas ordens. Eu bebo da água da vida bebo da- livremente. Livremente. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do Lá, céu. vai. Uriá, xerebacucu. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Pai, te bendizer pela tua fidelidade, pelo teu amor para com as nossas vidas, por o Senhor encaixar tudo isso, Pai. Tenha misericórdia de nós, a nossa insignificância, perdoa a nossa incredulidade, perdoa as nossas murmurações, aquilo que desconfiamos da tua fidelidade, do teu poder, Pai, que haja perdão sobre a minha vida, que haja perdão sobre a minha esposa, sobre a minha Sim. casa, sobre o Mateus, sobre a Letícia, sobre a minha família, sobre o Ministério Morro, cada irmão que está ligado a esse ministério, sobre paternidade, sobre Oséias 6:3. Pai, que a tua misericórdia seja sobre nós, nós somos ruins demais, desconfiamos muito do Senhor, Pai. Temos muitas coisas que estão tão longe de ti, misericórdia, Pai. Eu clamo por misericórdia a nosso favor. Eu clamo, Pai amado, para que o Senhor leve em conta a nossa insignificância. Sim, Pai. Pai, hoje aconteceu algo que eu estou realmente boquiaberto, encaixar esse capítulo que nós demos com esse livro, falando de vida, de vida, de vida, de reversão de quadro, de livramento de morte, Pai. A tua fidelidade é muito grande, o teu amor, o teu cuidado para com as nossas vidas. Que levemos tudo isso em conta, que não é uma força do acaso, que nós não combinamos, não projetamos, não fizemos nada disso, é o Senhor que tem operado a nosso favor.
e que isso realmente chame a nossa atenção para entender que o Senhor quer nos dar livramento, Oh, papai. que o Senhor quer nos visitar, que o Senhor tem uma atmosfera totalmente diferente para nós, Pai. Sim. Em nome de Jesus, alinha os nossos pensamentos com o céu, alinha o nosso coração, para que entendamos que o Senhor está disponível, que o Senhor quer mudar quadros de morte, de destruição, de fracasso, de dor na nossa casa, na nossa família, e que nós podemos ter essa visitação do Senhor, que não precisamos separar os bandos, que não precisamos andar na incredulidade que machuca, que fere, que expõe, que traz vergonha. Pai, Jacó trouxe vergonha para aquela mulher que ele colocou na frente, as mulheres da frente, os filhos da frente. Ele envergonhou aquelas pessoas. Ele colocou aquelas pessoas num lugar de vexame, de exposição, dizendo claramente a todo mundo: esses aí, se morrerem, morreram. Na opção de morrer alguém, que morram esses. Pai, que triste. Que quadro de machucadura que a incredulidade nos leva. Tenha misericórdia de nós, para que paremos de ser machucados pela incredulidade, para que paremos de machucar aqueles que estão ao nosso redor com a incredulidade, para que paremos de expor ao Pai aquilo que é importante para nós, mas nós ainda assim expomos, porque nós queremos guardar aquilo que achamos que é mais importante, quando o Senhor, na verdade, quer guardar tudo. É verdade, Deus. Nos ajuda a ter fé, nos ajuda a nos expor a tua palavra, ao teu entendimento, a pensar como o Senhor pensa, Sim. a pôr a vida para funcionar, Oh, a extirpar os ambientes de morte com a manifestação de vida. sim, Pai. Nos ajuda, Pai, nos tira desses lugares de tanta mesquinharia, de tanta miséria, de tanto desprezo, como aquele povo estava ali em ruínas, com os muros, Pai. com as portas. Sim, meu Deus. Mas nos levanta, Pai, como homens que são animados pela tua palavra, Sim, Pai. como um povo que é animado pela tua presença, Sim, meu Deus. como um povo que acredita que a vida ainda está operando, Sim. como um povo que acredita que a morte está vindo, mas ela já foi aniquilada pela vida. Sim, meu Deus. Tragada foi a morte pela vida e vencido o inimigo. Sim, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Clamamos por misericórdia para que o Senhor nos visite, para que o Senhor faça com que rompamos com as limitações, com aquilo que tem nos paralisado em ambientes de incredulidade, de dúvida, de medo, de pânico, de pavor, porque nós sabemos que nossos inimigos são grandes, sabemos que os decretos de morte são fortes, sabemos que eles estão vindo com 400 homens, tudo isso é real para esta terra. É, Jesus. Mas a realidade do céu vai mudar tudo isso. Amém, e Jesus. nós precisamos acessar essa realidade do céu. Sim, precisamos ter um compromisso de buscarmos a tua palavra, de nos relacionarmos contigo, para ter o nosso nome mudado, o nosso destino profético mudado, as marcas de morte e de destruição serem arrancadas das nossas vidas. Nos cobre com o teu sangue, Pai, tenha misericórdia de nós. Sim, meu Deus. E nos ajuda a depender mais e mais de ti. Sim, e acreditarmos na tua voz, que nos guarda e nos blinda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Acabou, deu tempo. Sobrou tempo. Aleluia. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? A gente tem ainda 17 minutinhos. Aleluia. Pode abrir o microfone aí. Posso finalizar? Só sinalizar que está liberando. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Ninguém? Ninguém? Uma Fátima? Olha lá. Olha lá. Levantou a mão. Uma Fátima não fale, hein, gente? Fala, missionário. A paz, pastor. Estou Ai, aqui derramando águas aqui, ó. De tanto calor, misericórdia. A pergunta igual, né, que eu fiz para o senhor, né? Que quando Jacó, ele estava ali, e o senhor até respondeu, glória a Deus, né, lutando com o anjo, que o nome dele, Israel, prevaleceu Deus, né? Então, igual o senhor falou que ele precisou de morrer, né? Então, a morte, aquilo que ele viveu no passado, vamos dizer assim, né? Morreu e prevaleceu a vontade de Deus na vida dele. Sim. É como assim? É tipo isso, né? Sim. Isso mesmo. eu creio nisso. Eu creio que ele estava tendo que matar uma história.
Ele estava tendo que arrancar aquela plantação que trouxe um ambiente de morte, e aí ele ia começar uma nova história dali para frente, que é o sol nascendo mesmo. Extirpando as trevas ficando para trás e nascendo um novo dia. Ali aquela representação do sol nasceu para mim, tipo assim, tá nascendo uma nova história para você, Jacó, é daqui para frente, agora Israel, né? Daqui para frente, Israel. Acabou. Aquele ambiente de morte você conseguiu reverter, agora vamos daqui para frente. Então, só falar uma parte, eu creio assim, que é uma prefiguração mesmo do nosso novo nascimento, não é? O novo nascimento. Então, é uma luta da carne contra o espírito, onde ali morre Adão, né? E nasce a semente do Cristo vivo, vamos colocar assim, em forma de profético, não é? Porque aí depois que como se manifesta ali aquele sol, é o sol da justiça que traz nas suas asas a salvação. Então, nós cremos nisso. A instrumentalidade para a morte é o encontro com Deus. Por isso, a cruz está no centro. Jesus está no centro, nesse encontro com Deus. Então, nós podemos, sim, falar que é uma guerra entre a carne e o espírito. Adão e o Cristo vivo, entendeu? Eu creio que é isso. Pode falar, irmã. É porque foi justamente isso que a senhora colocou lá no, Sim, no no grupo. grupo, né? Que, Sim, tipo, como se morresse o velho Adão e o novo Adão, que é Cristo, né? É a prefiguração, né? Do velho Adão morrendo e renascendo o novo Adão, que é Cristo, né? é o segundo Adão, não é? Em O nome de segundo Jesus. Adão. Isso. Espírito É, vivificante, em nome de Jesus. Não é? e com relação àquilo ali que, como é que fala, da separação das duas famílias ali também, né? A gente pode trazer isso aí para nossas vidas também, de acordo com aquilo que a gente faz também, né, pastor? Colocando. Isso eu estou perguntando também, né? Se a gente pode fazer isso também, né? Sem estar percebendo, a gente tomar uma atitude dessa, né? Sim, Igual eu tenho um filho e tenho um enteado, né? E geralmente eu coloco meu filho na frente, meu enteado fica mais para trás. Então, assim, quando o sim, senhor falou isso, né, eu coloquei essa situação. Eu sim, coloquei essa situação que eu tenho que praticamente, porque os dois são filhos do mesmo pai, então eu tenho que tratar os dois igual, sim, Sim, sem dar preferência para sim, um, ou tipo, como, né, colocar um para morrer, o outro, né, eu resguardar. Tipo sim. assim. sim. Isso Então, mesmo. até nas nossas atitudes, a gente tem que ter esse zelo, né? Esse cuidado. Isso, não fazer acepção de pessoas. A irmã Geni postou. Amém, querido? Não, o pior de pessoas e pessoas próximas da gente, família, né? Vamos dizer Sim, assim, pessoas próximas, família, mais do que a acepção de pessoas, porque tem hora que a pessoa está mais distante, né? Mas é dentro da nossa própria casa. Tem coisa assim que, isso eu estou falando de mim, que eu coloco assim para depois e outras coisas eu dou prioridade. amém. A irmã Geni está colocando assim, ó, nem considerar impuro o que Deus já purificou. Também às vezes acontece isso, não é? Nós olhamos a pessoa com aquela, isso aí é impuro, não é? E Deus às vezes já É, tem tratado. liderança de igreja faz muito isso, Sim, separar o bando, demais. Principalmente quando tem família. Então, o que acontece? Quando tem família, é, é crucial, é impressionante. Separa o bando mesmo. E quando tem também aquela classe com poder aquisitivo maior, que traz mais dízimos, mais ofertas, né? Então, assim, geralmente, infelizmente, a liderança ela vai fazer o quê? Ela vai separar o bando. Ela vai colocar na frente os que contribuem menos, os que não são da família, os que se famosa. os que se morrer, né, que se morrer vai fazer menos falta para mim. Então, infelizmente, isso aí acontece muito, né? Sim, De repente, quando acontece algum problema na igreja, geralmente jogam nas costas de quem não é família ou de quem tem menos recurso financeiro. Que sim. o Senhor nos perdoe mesmo, E em nos nome de guarde Jesus, e de nos fazermos guarde de isso, fazermos isso. que não é brincadeira, não. Amém? Amém? Algo mais? Alguém mais? Alguém mais? A irmã Genita só que digita. Vai falar? Glória a Deus. Pronto, pode ativar. Para mim, muito forte hoje, realmente. Até gravei a oração do pastor Alexandre agora no final para eu ficar aqui.
quando precisar, e vou ouvir de novo, espero ter tempo, me organizar para ouvir novamente, porque foi muito forte hoje, Sim, realmente, muito sim. forte. E Valde Jaboque, enquanto falava aí, o senhor trouxe realmente aquele lugar secreto, muito Sim. secreto, porque ele dispensou todo mundo, ele ficou ali, e o Val é um riacho, né? Eu tive na Jordânia o que seria o Val de Jaboque, porque tudo Israel e Jordânia, muitos anos se passaram, então pode ser que não seja, mas eles dizem que é. A gente foi lá. É. E hoje é só nem tem rio, tem um riozinho só, as pedras, tudo. A gente fez até uma canção lá, uma adoração, esse ano retrasado. Mas então, Val, eu imagino que seja um rio realmente, pouca água, né? Eu Sim. imagino que seja Riacho. um riacho, justamente. Então, ali, um lugar secreto, ele sabia, eu não sei se ele sabia que ia passar por esse val, eu não sei, mas, de qualquer forma, ele aproveitou aquela oportunidade para entrar no secreto, né? E ali era ele e o Senhor, até que ia muito forte, porque muitos ensinamentos errados, e hoje a gente viu outra visão, outro ensinamento desse aí, que ele segurou o anjo, né, de um jeito que até que a coxa fosse realmente tocada. E a marca nele, tanto é que depois eles falam da coxa de Jacó, né? Lá para frente eles não falam, quando toca na coxa de Jacó, até hoje fala, Sim. tem aquele lugar, né, que marcado. Então aquela marca que realmente mudou a identidade dele. Isso é tão, mas tão importante, mas tão importante. Israel, aquele que luta com Deus, sabe como lutar, não É. é de qualquer maneira, não é. Que sabe lutar com Deus e vence, e sabe lutar com o homem e Aleluia. vence. Amém. Gente, é muito forte. Ele venceu com Deus e venceu com o homem que começou pelo irmão dele. Sim. Que o irmão dele, como falou, ainda via ele como Jacó. Mas quando ele chegou ali, ele viu ele como Israel. Aleluia. É Sim. tremendo. Amém. Ai, Senhor, muito obrigada. E Eu eu também estou creio, aqui pegando fogo. amém. Eu creio, irmã Geni, que quando Deus fala, lutou com Deus, com os homens e prevaleceu, eu creio que o primeiro que ele venceu foi o Jacó. A guerra foi acirrada para que o ego morresse, não é? Aí, justamente, quando ele morre, aí não tem mais como o adversário matá-lo, não é? Muito lindo essa passagem. Amei isso, não é? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Mais alguém? Aleluia. Aí depois, irmã Geni, por favor, põe a gravação no grupo. Amém? Vai ser muito bom. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Então, amados, Amém. podemos encerrar? Glória a Deus. Amém. Glória a Hora para Deus. encerrar, então. Vou pôr. Não, hora para encerrar antes de ir. Tá. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que Tu estás trabalhando a nosso favor, Pai. Estamos crescendo, Senhor. E conforme Tu cresces dentro de nós, nós vamos, ó Pai querido, naquilo que é adâmico, vai diminuindo, 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 e o dia perfeito estará se estabelecendo sobre nós como sol da justiça que Tu tens para nós, Senhor. Então te louvamos, te agradecemos, porque Tu és indesistível e não estamos nas mãos do adversário, ainda que as situações às vezes sejam terríveis, às vezes ainda achamos, está muito difícil, é como se nós estivéssemos nas mãos do adversário. Não, nós estamos nas mãos do oleiro, e ainda que ele nos quebre, ainda que ele nos moa, ainda que haja muitos cacos, ok, agora para serem ajuntados, ainda assim, continuamos nas mãos daquele que tem o oceano todo, Senhor, nas suas mãos. Então, cremos que por mais espalhado que estivermos, ok, agora nas nossas machucaduras,
as nossas fragmentações, o Senhor vai recolher tudo e fazer um vaso novo, um vaso perfeito, porque não podemos fugir das mãos daquele que é vida. Então, que haja plenitude, que haja vida em nós, Senhor, através dessa palavra, dessa ministração, que o teu Espírito encontre em nós um terreno fértil para fazer nascer de maneira cada vez mais forte o sol da justiça, o sol da salvação, a qual estamos desenvolvendo, Pai querido, e prosseguindo em desenvolver, porque o Senhor é Deus, com temor e tremor diante de ti. Tu és o nosso Deus e te agradecemos, te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Shalom. Até amanhã.